Após um ano de adiamento, as Olimpíadas de Tóquio 2020, esse é o nome oficial, eles não mudaram, vai finalmente acontecer. Então eu decidi trazer para vocês 3 filmes e 2 documentários a respeito de Olimpíadas para ficar mais ainda no ritmo olímpico. Antes de começar, 2 coisas. Primeiro, esse não é um top 5, não seria justo eu fazer um top 5, sendo que só vão ter 3 filmes e 2 documentários. E segundo, está por ordem de Olimpíadas, de quando que o filme representa a Olimpíada. Então não que os filmes estejam por ordem que saíram. Carruagens de Fogo, esse já tem o clima das Olimpíadas, ele já tem aquela música clássica do Vangelis, que é o tan dan 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 dan, é o hino oficial de todas as maratonas, tan dan 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 dan. E nele nós temos a equipe da Grã-Bretanha que vai disputar os Jogos Olímpicos de 1924 em Paris. E como na maioria dos filmes olímpicos, pelo que eu pude perceber, a Olimpíada, a disputa final é literalmente isso, o final do filme. E na maioria dos filmes é isso que acontece, mas o grande foco mesmo é o treinamento e como que eles fizeram para chegar até a Olimpíada. E como na maioria das vezes é sempre baseado em fatos reais. Dessa vez nós temos Eric Lindell e Harold Abrahams. Um é um judeu e um outro é um missionário católico. Ambos estão buscando a vaga nas Olimpíadas de formas completamente diferentes, um com um talento natural e outro que busca a ajuda de um técnico para se esforçar mais ainda. É um conceito bem interessante de filme, os 2 antagonistas. Admito que no começo eu não estava tão empolgado com o filme, mas depois que ele engrena, ele flui muito bem. E como ele é um filme dos anos 80, ele é de 81, ele é um pouco mais arrastado, o que é natural, comparado com os filmes de hoje em dia, que é um pouquinho mais acelerado. Não que isso seja um demérito para ele, eu recomendo que você assista sim. Raça. Esse filme nós conhecemos a história do atleta Jesse Owens, que foi disputar a Olimpíada de 1936 em Berlim, na Alemanha nazista. Na verdade, ela foi um pouquinho antes da Segunda Guerra. Essa foi a última Olimpíada antes da Segunda Guerra. E só pela sinopse do filme já mostra o quão interessante que pode ser. Lembrando que é uma história real. Jesse Owens é um atleta negro que foi até as Olimpíadas de Berlim durante o regime nazista. É um filme extremamente político e tenso. Continua tendo aquela parte da motivação, continua tendo aquela parte, por exemplo, dos treinamentos, de se encontrar com o técnico. Tem todo um plano de fundo extremamente interessante do Jesse, mostrando como que ele vivia, quais eram as condições dele e por que que ele é um atleta nato e como que ele fez para fazer os nazistas calarem a boca. É sempre bom ver nazistas calarem a boca. Foxcatcher. Esse eu admito que eu fiquei muito na dúvida se eu colocava como filmes de Olimpíadas, porque ele tem a parte da Olimpíada, mas é muito plano de fundo. Aconteceu, mas a gente não vê tanto. Ele se passa entre as Olimpíadas de Los Angeles 84 e Seul 88. Então ele tem a parte das Olimpíadas, mas não é o foco. O foco são os atletas olímpicos e na cilada que eles acabaram se metendo. Nossa, cilada. Parece que eu tô fazendo uma propaganda de uma sessão da tarde. Mark Schultz e o seu irmão David são 2 campeões de luta greco-romana. Só que o Mark ele não tem uma vida tão satisfatória quanto ele acha que merece. E de repente ele recebe um convite de John Dupont, que é um aficionado por essa modalidade, para fazer parte da sua equipe chamada Foxcatcher. Ele é um milionário, meio excêntrico, meio esquisito. As atuações desse filme, por sinal, estão muito boas. Temos o Channing Tatum, o Mark Ruffalo e o Steve Carell. Os 3 estão muito bons no filme, muito bons mesmo. O Steve Carell está quase irreconhecível no filme. Geralmente ele faz papéis mais cômicos. E dessa vez ele faz o Dupont, que é um milionário meio excêntrico, meio esquisito. É um filme tenso, você se sente meio incomodado, mas não consegue entender o motivo do incômodo.
É esse tipo de filme. É baseado numa história real. Quanto menos você souber da história, melhor. Por isso que eu não vou ficar entrando em muitos detalhes aqui. Sinceramente, eu até pensei, conforme eu falei, em não colocar ele como filme de Olimpíada, porque a Olimpíada é só uma coisa que acontece de fundo, é só um plano de fundo para a história acontecer de fato. Mas está aí, é um excelente filme. Deixo a recomendação para vocês. Agora que faltam só os 2 documentários, eu queria pedir para você dar like, se inscrever aqui no canal, todas essas coisas, mandar esse vídeo aqui pro seu amigo que está empolgado com a Olimpíada, ou para aquele seu amigo que não está nem aí para a Olimpíada, mas gosta de filmes, compartilha com ele. B1, Tenório em Pequim. O primeiro documentário agora dessa lista, nós temos um documentário de um brasileiro que chama Antônio Tenório, que é um judoca deficiente visual que está se preparando para as Paralimpíadas de Pequim 2008. E nesse documentário nós acompanhamos a trajetória do Tenório, que sinceramente é um cara muito carismático, ele é um brasileiro extremamente carismático, você se empolga, você consegue perceber pelo jeito dele a empolgação. Ele está tentando competir pela 4ª medalha olímpica dele. E nesse documentário nós conseguimos ver toda a trajetória dele, como que são as instalações brasileiras, como é que eles faz para treinar. É sempre a mesma coisa. Como que faz para treinar até chegar nas Olimpíadas. Esse é sempre o foco. A superação do atleta, como ele faz para chegar nas Olimpíadas. Sempre assim, todos os filmes e documentários, até agora pelo menos, são assim, menos o último é um pouquinho diferente. Mas vamos deixar o último para daqui a pouco, né? Agora o foco é o Tenório e como esse atleta que já não é jovem, ele mesmo fala que não é jovem, tentando competir mais uma vez e mostrando que pode se superar a cada dia. Como eu falei, é um documentário brasileiro, você acha ele facilmente, recomendo muito que você assista, e o Tenório é um cara muito carismático. Ícaro. Esse, por outro lado, é um documentário completamente diferente do Tenório. Esse nós vemos o lado ruim do esporte, a parte do doping e a parte do antidoping. Esse é mais um que eu fiquei em dúvida se eu colocava ou não. Mas ele aparece em um momento, ele tem as Olimpíadas do Rio de 2016, então faz parte. Nele nós acompanhamos o ciclista amador Michael Fogel na tentativa de ver se seria possível forjar um doping de forma documental para saber se é possível de alguma maneira burlar as regras do jogo. Ele acaba entrando em contato com Grigori, que fazia parte do Comitê Olímpico Russo, e muito por cima, para não estragar a história do documentário, porque o documentário ele tem uma história, ele conta uma narrativa, eles descobrem um grande esquema de doping e antidoping russo, e o Grigori agora está sendo foragido e o Putin está tentando pegar ele a todo custo. Parece até uma história de filme ficcional, mas é uma história real. Você consegue achar ele facilmente, ele tem na locadora vermelha, é fácil de achar ele, é só procurar como Icarus, você encontra ele tranquilamente. Como ele é um documentário extremamente recente, muitas das coisas que aconteceram nele são frescas, então provavelmente você vai conseguir achar reportagens reais do que aconteceu e como as descobertas de que esse documentário fez impactam nas próximas Olimpíadas, incluindo agora na de 2020/2021. Agora eu pergunto para você, qual será a próxima história que vai ser documentada, tanto em documentários quanto na ficção? Qual será a próxima Olimpíada que vai ser comentada desse jeito, que vai ser registrada para a história? A próxima Olimpíada, já adianto para você, vai ser Paris 2024. Obrigado por ter assistido, não se esqueça de se inscrever no canal. Bons jogos, tchau, tchau e até a próxima! Eu já posso até imaginar qual que vai ser o documentário que vai estar ligado às Olimpíadas desse ano. Alguma coisa sobre a pandemia, com certeza.